Saúde em Foco, com Luiz Fernando Correia. Oferecimento Prevent Senior. A saúde pode ser mais humana. Doutor Luiz Fernando Correia, bom dia. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes. Doutor, nós ouvimos hoje cedo aqui na programação que uma vacina para prevenir câncer de pulmão está iniciando os resultados em humanos. Para ser mais precisa, esses estudos começam no ano que vem. Explica para a gente como que funciona uma vacina como essa, doutor? Então, Cássia, realmente vai ser a primeira vacina preventiva para câncer. A gente tem vacinas que previnem infecções que levam a câncer, por exemplo, HPV, hepatite B. Agora, temos as vacinas terapêuticas, que são aquelas que a gente comenta aqui às vezes, ou seja, onde pedaços de um tumor específico de uma pessoa são tratados no laboratório e isso gera uma vacina específica para aquela pessoa e para aquele tumor. A ideia agora é conseguir atingir populações inteiras, né, através de identificar. Esse processo começa lá atrás, lá em 2014, num outro projeto chamado Tracer, onde foram identificados genomas característicos de tumores de pulmão na população, no caso, na população inglesa. Então, através dessa identificação, os cientistas da Universidade de Oxford e o University College de Londres desenvolveram o que pode vir a ser a primeira vacina preventiva para câncer realmente, específica para tipo de tumor. Ela vai usar a plataforma de vacina, mesma plataforma de vacina que foi usada pela AstraZeneca e Oxford durante a Covid, ou seja, é um vírus inativo que leva um fragmento específico desse tipo de tumor para dentro do corpo humano, que gera, a partir daí, defesas contra as células que estão se transformando em tumores malignos do pulmão. Por isso que a ideia é interessante, porque é pegar o processo, o tumor de pulmão é um tumor que leva algum tempo para crescer, e a ideia é que essa vacina ensine o nosso corpo a se defender no início desse processo, não deixando que essas células se transformem num tumor maligno, enfim, que tenha repercussão no organismo. Como você falou, o processo de inscrição de voluntários começa agora no primeiro trimestre de 2026. O objetivo deles é cadastrar 590 voluntários. O estudo vai entrar em fase 1, ou seja, ainda tem um chão pela frente, né? Vai se testar a segurança desse produto, depois vai se testar a eficácia na fase 2 com um grupo menor de pessoas, para depois, se todos os resultados forem positivos, desenvolva-se um grande estudo de fase 3, onde você vai comparar isso com uma população maior. Então, a gente tem que esperar alguns anos ainda antes que isso dê frutos realmente. É importante entender quem serão esses candidatos agora. São dois grupos, basicamente. Pacientes que já tiveram o diagnóstico de câncer de pulmão em fase inicial, que foram tratados. O tratamento habitual para um tumor de pulmão descoberto em fase inicial é cirurgia. Então, mas existe uma chance desse tumor voltar. Por isso, esse grupo está dentro do perfil de voluntários para esse estudo. E também pessoas que estão sendo cadastradas por um grande programa de rastreamento de câncer de pulmão que existe no Reino Unido e que foram detectadas que são pessoas com alto risco de desenvolver a doença. Então, são pessoas realmente ou que já tiveram a doença em fase inicial que foi tratada, ou pessoas que têm um alto risco. Por isso, é o perfil ideal para se testar essa vacina. E é um grande avanço se der certo. Nós estamos falando um dos tumores que mais mata no mundo. Para ter uma ideia, no Reino Unido são mais de 38 mil casos por ano, com 30 mil mortes. O Brasil não fica atrás. A gente tem uma estimativa de 20 mil diagnósticos novos por ano, com também, infelizmente, 30 mil mortes. É o tumor que mais mata. Enfim, então, gente, é um grande avanço. A gente acha que, tomara que esse estudo consiga ter resultados positivos, e tudo indica que sim, e a gente aí vai ter, talvez, daqui a alguns anos, não sei, 2, 3 anos, não dá para prever,
uma vacina preventiva contra esse tipo de tumor. Isso é interessante para as pessoas entenderem que, apesar de ser uma vacina preventiva, vai ser contra esse tipo de tumor. Não é contra câncer. Não existe essa expressão, até porque não existe essa expressão o câncer, né? A gente tem uma enormidade de tumores diferentes, em locais diferentes do nosso corpo, com comportamento diferente, inclusive de pessoa para pessoa. Então, é por isso que muita gente fala assim, poxa, mas não descobriram ainda o tratamento para o câncer? Não, a gente tem tratamento para alguns tipos de câncer e alguns bastante eficazes até, com um percentual de cura bastante bom. Mas não existe essa entidade que é uma coisa só. Não, são inúmeras doenças diferentes, em locais diferentes do corpo e que se comportam diferentemente, assim como as pessoas são diferentes umas das outras. Em relação a esse tipo de câncer, o de pulmão, o senhor trouxe esse dado importante, né, que é o tipo de tumor que mais mata, e isso acontece em parte também, né, doutor, porque é um tipo de tumor que muitas vezes não é diagnosticado na fase inicial, né? Os programas de rastreamento de câncer de pulmão, Cássia, são muito difíceis de serem feitos, porque a gente precisa, por exemplo, a técnica mais eficaz que a gente tem no momento são tomografias com baixa emissão de raio-x, com uma quantidade menor de radiação, mas que você imagina que eu preciso deslocar um tomógrafo para algum lugar para identificar essa pessoa, eu preciso saber, e não é viável financeiramente fazer isso na população inteira. Então, também, de qualquer forma, tem que fazer um filtro para poder fazer o teste, para poder depois fazer uma biópsia, depois, eventualmente, chegar ao diagnóstico. A gente tem algumas iniciativas interessantes, o Brasil tem iniciativas interessantes, a gente já conversou por aqui, tem um projeto bastante interessante lá na Bahia, viu, Cássia? Bacana. Doutor Luiz Fernando Correia, muito obrigada pelas informações. A gente volta a conversar amanhã. Até lá. Até amanhã, Cássia, todo mundo.